Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de agosto de 2024, estamos nós reunidas para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou solicitar para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece. Graças te damos, Senhor da vida, por essa oportunidade do encontro e do estudo. Obrigado que cada um de nós respondeu sim a teu chamado para pararmos por essas horas, para lermos essas obras que nos orientam, nos mostram uma direção e um caminho seguro entre tantos caminhos nessa vida atribulada, nessa vida que nos tende a puxar ao materialismo, ao descrédito. Estamos aqui estudando a tua doutrina, que nos mostra o caminho a seguir, que mostra a direção, que nos mostra as possibilidades de mudanças, de retificação de rotas. Ajuda-nos para que possamos realmente estar aqui, aprender e compreender estas lições, meditarmos sobre elas e depois agirmos conforme os teus ensinamentos. Ajuda-nos ainda a ficarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco desde sempre, que assim seja. E aí, Carla, como foi a semana passada? Aonde nós estamos? Já finalizamos? Não, tia, ainda não finalizamos. Nós iniciamos as comunicações apócrifas com mensagens assinadas por um espírito como São Vicente de Paulo, e ele mostrou 2 mensagens. E interessante que a gente frisou bem, porque o Kardec fala que numa leitura superficial já mostra que é muito fácil perceber as contradições, as incoerências que esse espírito fala. E a gente ressaltou que não é tão fácil assim. Então, a importância ainda mais do estudo, da leitura, para a gente realmente ter essa capacidade de ver. Porque o Kardec fala que é fácil, mas ele é um espírito de estudo, né, de muito conhecimento, e isso nós precisamos ter para poder identificar que as mensagens não são tão fáceis. Então, o estudo para a gente é muito, muito importante. Porque senão a gente vai ser joguete na mão dos espíritos. É isso mesmo, Carla. E é uma das coisas que eu particularmente bato muito cuidado com médiuns que não quer estudar. Ou diz, eu já estudo sozinho. Ou diz, eu já estudei tudo isso, eu já sei tudo isso. Então, essas 3 respostas é muito característico de médium que já está no processo de fascinação. Tá? Então, a mediunidade, o espiritismo, essa ciência, ela não esgota nunca. Então, eu tenho que estar constantemente estudando as obras espíritas. Então, a gente acaba o livro dos espíritos, o que a gente faz? Começa de novo. Acaba o livro dos médiuns, o que a gente faz? Começa de novo. Quanto mais vezes eu fizer ao decorrer da minha encarnação inteira, melhor eu vou entender o espiritismo. Porque hoje eu leio e entendo de um jeito, na próxima vez que eu for ler eu já vou conseguir aprofundar mais ainda. Eu já falei que tinha uma das perguntas aqui que eu digo, essa vai ficar em stand-by, e ficou por muitos anos. Eu não conseguia entender, hoje eu consigo entender. Mas por muito tempo eu não conseguia entender. A união do espírito é para intelectualizar a matéria. Só que ele está falando do princípio inteligente ainda. E como é que é isso? Hoje eu entendo, se um átomo tem um movimento de inteligência, é por conta do princípio espiritual que está nele. A matéria, sem o princípio, ela não tem nenhum movimento de inteligência.
Então, quantas, e a gente tentava perguntar, e o povo também não sabia dizer. Ou o pseudo-sábio que dá aquele nó, fala um monte de coisa e que tu não entende nada. Fica mais perdido ainda. Então, foi necessário tempo se passar. Então, imagina se eu tivesse desistido. Então, nós não podemos desistir. E quando acabar, eu começo tudo de novo. Temos feito isso. Então, hoje vamos entrar em qual, Carlinha? Na lei 31, na comunicação 31, que supostamente está assinada por Napoleão. Opa, vamos lá ver. E o Kardec apontou os erros já? Já apontou os erros. Aí ele faz a observação, né? 31. Vamos, filhos, cerrai as vossas fileiras, isto é, que a boa união faça a vossa força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, vigiai e trabalhai sempre por lhe consolidar a base. Então podereis elevá-lo bem alto, bem alto. A progressão é imensa sobre todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos se enfileira sob a nossa bandeira. Muitos céticos e até dos mais incrédulos também se aproximam. Ide, filhos, marchai com o coração elevado, cheio de fé. O caminho que percorreis é belo, não esmoreçais. Segui sempre a linha reta, servi de guias aos que vêm depois de vós. Eles serão felizes, muito felizes. Caminhai, filhos. Não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Não precisais senão de fé. A crença, a fraternidade e a união, tais as vossas armas. Com elas sois fortes, mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo, reunidos, apesar de suas forças vivas, de suas frotas, de seus canhões e de sua metralha. Vós que combateis pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana, ide, filhos, coragem e perseverança. Deus vos ajudará. Boa noite, até a vista. Napoleão. E aí tem a observação de Kardec. Vamos ler a observação para a gente comentar. Napoleão era, em vida, um homem grave e sério. Todos lhe conhecem o estilo breve e conciso. Teria degenerado de tal forma, depois de morto, a ponto de tornar-se verboso e burlesco, cômico, ridículo, né? Esta comunicação talvez seja do espírito de algum soldado que se chamava Napoleão. Vamos lá. Napoleão, a Amita está colocando aqui a biografia dele. Lê para a gente rapidinho. Aqui, esse que Kardec cita. Napoleão Bonaparte foi um estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa e liderou várias campanhas militares de sucesso durante as guerras revolucionárias francesas. Foi imperador dos franceses como Napoleão I, de 1804 a 1814, e brevemente em 1815, durante os 100 dias. Ele nasceu em 15 de agosto de 1769 e desencarnou em 5 de maio de 1821, em exílio. 1821 em exílio. Kardec nasceu em que ano? 3 de outubro de 1804. 1804. Então, vamos dizer que Kardec, em 1804, e Kardec nós sabemos que era um jovem muito inteligente, então, obviamente, leu bastante o Napoleão. Logo, conhecia a forma Napoleão de ser, conhecia a forma da escrita de Napoleão, e ele viveu isso, né? Porque Napoleão desencarnou em que ano? 1821. 1821. Kardec já estava com quantos anos? 17. E 17 anos ele já estava em qual escola? Ele já estava na escola de Pestalozzi, inclusive particularmente dirigindo e coordenando lá. Então, esse é o movimento. Quando se comunica alguém que é contemporâneo, se a gente não for apaixonado pelo fenômeno, a gente consegue, e que é isso que Kardec convida,
termos uma racionalidade e uma lógica muito grande. Para a primeira coisa, não se ater à assinatura, mas se ater sim ao conteúdo. Isso está muito claro aqui no Livro dos Médiuns. Difere quando é uma comunicação de um ser que não é contemporâneo, que aí vai dar mais trabalho ainda. Mas sendo alguém que viveu, que está ali, fica muito claro. Então, agora, algo que nos chama a atenção, que ele coloca, é a forma da escrita. O que ele diz? Teria degenerado de tal forma, depois de morto, a ponto de tornar-se verboso e burlesco. Né? Então, é aquela verboso, é aquela fala muito e não diz nada. E a gente sabe, o próprio professor Denizar muito mais ainda sabe, que os espíritos, eles são muito concisos, eles são muito diretos. Eles não dão volta. E lembrando que o professor Denizar Arvaio era professor de literatura e gramática. Então, ele sabia identificar uma boa escrita e sabia identificar uma péssima escrita. Então, são esses critérios que nos faltam hoje. Então, se a gente pegar essa mensagem assinada pelo nome de Napoleão, vamos fazer aqui uma rápida avaliação. A primeira coisa, olhando de forma en passant, ele está desejando mal para alguém? Ele está falando mal? Não, então o problema não é esse. O problema está, além de não estar realmente bem escrita, mas o problema é ter assinado o nome Napoleão. Pode até ser, mas um soldado que tinha o nome de Napoleão. Mas Napoleão Bonaparte não é. Entende isso? Porque aqui ele está falando, primeira coisa, ele usa uma terminologia que Kardec usava muito, que os espíritos usavam, o edifício. Então, às vezes acontece para o espírito tomar confiança do grupo, ele usa uma linguagem, até característica do grupo, para que ele possa adquirir a confiança do grupo. Então, lembra que os espíritos sempre falavam que o espiritismo, que Kardec estava trabalhando ali na base para levantar o edifício. E ele diz, lendo de uma forma mais, cerrai as vossas fileiras. Cerrai é o quê? Dar continuidade? Isto é, que a boa união faça a vossa força. Boa união faça a vossa força. Vós que trabalhar na fundação do grande edifício, vigiai e trabalhai sempre por lhe consolidar a base. Então podereis elevá-lo bem alto. Não é? É igual eu digo quando a gente se acostuma a ler os romances de Emmanuel. Né? Meu pai, que linguagem, que forma de conduzir uma história espetacular, né? Uma riqueza de vocabulário. Vamos mais um? Esse quem assina é Vicente de Paulo. Lembrando lá da biografia de Vicente de Paulo, a Mita vai já trazer pra gente. Então vamos pegar um pouquinho da biografia de Vicente de Paulo, né, Carlinha? Apesar da gente já ter lido antes, a gente lê de novo, que é para marcar as características do espírito, né? Ele nasceu em 1581 e desencarnou em 1660, aos 79 anos. Considerado o padroeiro das obras de caridade. Era filho de camponeses e recebeu o ensino religioso em casa através da mãe. Ordenado sacerdote aos 19 anos, após concluir seus estudos em teologia na Universidade de Toulouse. Inspirado por seu amor a Deus e aos pobres, foi o criador de muitas obras de caridade. Sua vida é uma história de doação aos pobres e de amor a Deus. Muitos acham que a maior virtude de São Vicente é a caridade, mas sua humildade suplantava essa virtude. Então, esse é o espírito que vai mandar uma mensagem agora. Olha a forma coloquial de se falar e corriqueira. E é a mensagem 32. Não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Não se muda de religião. Cai-se da inépcia, da ausência de aptidão, da falta de competência e da dominação na sabedoria e na liberdade. Ide, pequeno exército nosso. Ide e não temais as balas inimigas. As que vos hão de matar ainda não foram feitas, se estiverdes sempre, do fundo do coração, nos caminhos de Deus, isto é,
se quiserdes sempre combater pacificamente e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Vicente de Paulo. E a observação, Carlinha? Quem reconheceria São Vicente de Paulo por essa linguagem, por esses pensamentos desconexos e sem sentido? Que significam estas palavras? Não se muda de religião, cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade. Com as suas balas que ainda não estão feitas, suspeitamos bastante que este espírito é o mesmo que acima se assinou Napoleão. Porque aí lembra, batalha, guerra, é a mesma linguagem. Agora, se nós voltarmos na mensagem 26, que quem assina é São Vicente, olha, eu vou só ler um pouquinho, só para você ter uma noção da diferença. O espiritismo deveria ser um escudo contra o espírito de discórdia e de dissensão. Mas esse espírito, desde todos os tempos, vem brandindo o seu facho sobre os humanos, porque tem inveja da felicidade que a paz e a união proporcionam. Espíritas, ele pode penetrar nas vossas assembleias e não duvideis, procurará semear entre vós o desamor, ou seja, olha a diferença da linguagem, né? E você vê aqui, não se pode mudar, e parece assim, eu e a Carla conversando, não, Carla, não se pode, não, você está entendendo uma coisa assim? E não é uma mensagem clara, você Não. vê que ela está rebuscada para esconder coisa que não É diz. repetitiva, né? Mas a diferença é que, por exemplo, na outra, na primeira, do lado do Napoleão, ele ainda diz coisas que tem mais sentido, né? Tem que ter fé, perseverança, coisas boas. E aí ele fala bobagem que claramente, por exemplo, não se pode mudar de religião. Claro que se pode mudar de religião. E ninguém cai da inépcia, da falta de inteligência, da dominação direto na sabedoria. Isso tem um caminho, um processo, tudo isso. Então essa aqui é mais fácil de verificar que ela é apócrifa e ela não tem nada, não diz coisa com coisa, do que essa assinada por Napoleão. Porque quando a gente fala também nessa apócrifa, aí a gente pode ter duas ramificações aí. Pode ser o espírito realmente ou pode ser o médium. Entendeu? O médium se autossugestionando. Então aqui, como é que a gente pode saber o médium? Se o dirigente conhece bem o médium, ele vai ver que é um linguajar e uma forma muito parecida de pensar com o médium. Nas diversas comunicações. Dá para ir mais um tiquinho? Dá. Vamos só mais uma? Agora, tá bem grandão. Oxe, olha quem assina essa. Yeshua, não pensou? Jesus. Filhos da minha fé. É a mensagem de número, Carlinha? De número 33. Filhos da minha fé. Cristãos da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas. Segui-me no caminho da Judéia. Segui a paixão da minha vida. Contemplai meus inimigos agora. Vede os meus sofrimentos, meus tormentos e o meu sangue derramado pela minha fé. Pronto, isso aí já é o suficiente para a gente falar, né? Minha fé, minha doutrina, esquecida pelos interesses das ondas da filosofia, como se o próprio Cristo mandou os filósofos para cá, dos materialistas, o caminho da Judéia, paixão da minha vida. E pior de tudo, meus inimigos. Meus inimigos, aí é para acabar, meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado pela minha fé. Ponto, eu já teria dado um chilique numa hora dessa. Agora, o mais difícil é você pegar esse tipo de mensagens e o povo sair publicando na internet, ridicularizando a doutrina espírita. Então, nem tudo que se diz que é espírita é. Nós temos que começar a ter bom senso de saber o que é espiritualismo e o que é espiritismo, tá? A codificação espírita, ela já está pronta. Ela não tem mais nenhum anexo. Ela está pronta, as obras estão aí. Nós já sabemos quais são as obras da codificação da doutrina. E já conhecemos as subsidiárias. Acabou de já ter material suficiente. E muito. Bora lá, mais. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estáis prontos a suportar
a afrontar as ondas da adversidade, os sarcasmos de vossos inimigos. A fé caminhará sem cessar, seguindo a vossa estrela, que vos conduzirá ao caminho da felicidade eterna. Tal como a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente à manjedoura. Quaisquer que sejam as vossas adversidades, quaisquer que sejam as vossas penas e as lágrimas que houverdes derramado nessa esfera de exílio, tomai coragem. Tende certeza de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da vossa existência passageira. O Vale de Lágrimas é um vale que há de desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, de fraternidade e de união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, nesta esfera terrestre, toda preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para essa vida que não poderá jamais acabar. Amai-vos como eu vos amei e como vos amo ainda. Irmãos, coragem, irmãos. Eu vos abençoo e vos espero no céu. Vai esperando que vai ir direto para o céu. Deus abençoe e vos espera no céu. Aí uma pessoa que é extremamente crédula demais, aí vai se emocionar, vai chorar. Olha, Jesus veio aqui, se comunicou e tá pronto. E o Kardec diz que é o pior tipo de trabalhador. É esse que acredita em tudo. E não vê aqui milhões e milhões de erros, não é verdade? E aí vai ter uma próxima de Jesus, mas é cenas do próximo capítulo, e aí vamos poder avaliar as observações do professor Denizar. E a gente já estudou no Livro dos Médiuns que nós não devemos, em hipótese alguma, avaliar uma comunicação pela assinatura, mas sempre pelo conteúdo. Esse é o propósito sempre. Foi bom, Carlinha? Foi ótimo. Foi bom, gente? Deu para aprender? Você a importância do estudo aí, né? Muito. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Muito cuidado com médiuns que não quer estudar. Ou diz, eu já estudo sozinho. Ou diz, eu já estudei tudo isso, eu já sei tudo isso. Então, essas três respostas é muito característico de médium que já está no processo de fascinação, tá? Então, a mediunidade, o espiritismo, essa ciência, ela não esgota nunca. Então, eu tenho que estar constantemente estudando as obras espíritas. Então, a gente acaba o Livro dos Espíritos, o que a gente faz? Começa de novo. Acaba o Livro dos Médiuns, o que a gente faz? Começa de novo. Então, esse é o movimento. Quando se comunica alguém que é contemporâneo, se a gente não for apaixonado pelo fenômeno, a gente consegue, e que é isso que Kardec convida, termos uma racionalidade e uma lógica muito grande. Para a primeira coisa, não se ater à assinatura, mas se ater sim ao conteúdo. Isso está muito claro aqui no Livro dos Médiuns. Difere quando é uma comunicação de um ser que não é contemporâneo,
que aí vai dar mais trabalho ainda. Mas sendo alguém que viveu, que está ali, fica muito claro. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, aos nossos amigos espirituais, ao nosso Mestre Jesus por excelência, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.